Bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves. E hoje eu vim falar um pouco sobre as viagens de circunnavegação, principalmente de Fernão de Magalhães e de James Cook. Isso porque, gente, numa esfera, necessariamente, as linhas imaginárias dela, tanto para cima quanto para baixo, elas devem ir diminuindo de tamanho. Você tem a linha do Equador numa esfera, né, que é a linha imaginária, que é a linha central, ela deve ser maior necessariamente do que as outras. Então, conforme você vai subindo ou descendo lá para o Trópico de Câncer ou para o Trópico de Capricórnio, você deve, necessariamente essas linhas devem ser menores. Isso numa esfera. Numa terra plana, isso muda um pouco de figura, porque o polo central, no caso onde seria o Trópico de Câncer, ele é menor. A linha do Equador, que é a próxima, ela é um pouco maior do que o Trópico de Câncer, e necessariamente o Trópico de Capricórnio ele deve ser maior ainda do que a linha do Equador, e claro, do que o Trópico de Câncer. E essas são as diferenças de uma terra plana, um disco plano, para uma bola. E o que vai determinar o que é verdade ou é mentira são os acontecimentos e os fatos. Então, o interessante é que na viagem de circunnavegação, tanto do Fernão de Magalhães e do James Cook, o que nos deixa intrigados foi o tempo gasto para essas viagens, né? Para você ter uma ideia, foram cerca de 3 anos para cada viagem. A de Fernão de Magalhães ela iniciou-se em 1519, eles retornaram à Europa em 1522. A de James Cook, que foi a primeira viagem dele de circunnavegação, ela iniciou em 1768 e terminou em 1771. Então, cerca de 3 anos para cada viagem de circunnavegação. Agora, o interessante é o caminho que essas viagens fizeram. Então, você tem, por exemplo, de Fernão de Magalhães, ele saindo ali da Europa, ele desce aqui, né, na América do Sul, e ele pega o estreito que hoje leva o seu nome, o Estreito de Magalhães, e ele atravessa ali para o Pacífico, né? E a única diferença é como se fosse, o que você pode parar para analisar, é como se fosse uma viagem circumpolar, porque ela foi feita na maior parte ali na parte de baixo. A única diferença é que ele sobe para cima da Austrália, ele não passa por debaixo da Austrália ali, mas ele passa por debaixo da América do Sul, pega o Pacífico, aí ele passa por cima da Austrália e ele retorna por baixo da África ali, no Cabo da Boa Esperança, e retorna à Europa. Agora, o interessante é que essa viagem durou 3 anos. Isso no local ali embaixo, né, que a viagem foi mais ou menos toda feita ali embaixo, né, por baixo da África, por baixo da América do Sul, num local onde deveria ser bem pequeno, bem curto ali a distância, né, porque como eu disse, conforme você vai descendo a latitude, a linha do Equador na atmosfera deveria ser maior, né? O Trópico de Capricórnio um pouco menor, e até chegar no Círculo Polar Antártico ali, que deve ser menor ainda, isso em relação ao linha do Equador, que numa esfera deveria ser a maior. Agora, o interessante é que tanto na viagem do Fernão de Magalhães quanto na viagem do James Cook, eles levaram 3 anos para realizar essa viagem. Então, são 3 anos ali pela parte de baixo ali da Terra, porque eles desceram por debaixo da América do Sul, por debaixo da África. O único local onde eles passaram por cima foi por cima da Austrália. Isso aconteceu também, tá, na viagem do James Cook, como você pode avaliar. Ele também desceu e fez praticamente o mesmo caminho do que o Fernão de Magalhães, James Cook, né? Ele desce da Europa ali pela América do Sul, atravessa ali por cima da Austrália, o único lugar onde ele passa por cima, mas depois ele vem por debaixo da África e retorna à Europa. O interessante e o mais impressionante dessas viagens é o tempo de duração de 3 anos. Para você ter uma ideia, para a gente poder ter uma ideia mais ou menos disso, Cabral, quando ele saiu de Portugal, se não me engano foi 13 de março, né, de 1500, em abril, se não me engano 24 de abril, ele já estava aportando aqui em Porto Seguro, um mês e pouco depois, né, aonde a esfera
correto? Ela deveria ser maior, né? Porque ele desce da Europa, ó, aqui, ó. Ele desce da Europa, né? E vai pegar essa esfera enorme aqui no meio, né? Ele vai descer pela linha do Equador ali, ó, para aportar em Porto Seguro. Então ele leva apenas um mês e pouco para fazer isso. É claro que não é uma viagem de circunnavegação, mas o interessante é que é um mês, cerca de um mês depois, Cabral saiu de Portugal. E um mês depois ele estava aportando em Porto Seguro, em 24 de abril. Saiu em 13 de março, em 24 de abril, pouco mais de um mês, ele já estava aqui em Porto Seguro. Agora, nesse local onde a esfera deve ser maior, então ele leva cerca de um mês. Por que que para circunnavegar aqui, ó, onde deveria, aqui embaixo, onde deveria o espaço ser bem pequeno aqui na bola, né, fazer essa circunnavegação aqui pelo Pacífico, né, apesar de ter passado por cima da Austrália e depois voltar por debaixo da África para voltar à Europa, por que 3 anos? É isso que a gente tem que parar para analisar. Então realmente, tanto na viagem de James Cook quanto na viagem de Fernão de Magalhães, apesar de eles terem passado a maior parte do tempo aqui, onde deveria ser bem curta essa viagem, porque aqui, pô, na bola isso aqui é bem pequeno, tô falando assim em relação à bola, né? Que a linha do Equador é a maior parte. Quanto mais você desce, menor fica. Então, 3 anos para fazer, já que Pedro Álvares Cabral desceu aqui em Porto Seguro em pouco mais de um mês, eles levaram 3 anos para fazer essa viagem aqui nesse pedacinho, né, que foi a maior parte de onde eles passaram. O único local onde eles passaram por cima foi na Austrália. É algo realmente muito estranho. Isso só nos remete a uma coisa, né? Que isso é uma mentira. Por quê? 3 anos somente se essa parte onde eles viajaram fosse maior, fosse um círculo. Então essa parte de baixo onde eles fizeram ali a viagem de circunnavegação, ela é muito maior do que nos ensinaram. A parte de baixo ali. Então por isso eles levaram 3 anos para circunnavegar a Terra. É porque ela não é um globo. Porque se fosse um globo, isso deveria ser muito rápido. E não venham, gente, por favor. Não me venham com a historinha de Amir Klink, que circunnavegou a Antártica solitário em 14 milhas náuticas. Nós sabemos muito bem de onde vem o Amir Klink, sabemos que ele é membro de sociedade secreta, tem seu cargo lá na Royal Society. Então não venham com essa história. Ele circunnavegou, segundo o que eles dizem, circunnavegou a Antártida em 14 milhas náuticas solitário, mas as fotos demonstram que sozinho, a única coisa que ele não estava na Antártida era sozinho. Então me poupe disso, já tenho vídeos falando sobre o Amir Klink, então me poupe desses comentários e desses links fajudos aí, tá? Porque a gente sabe que para circunnavegar a Antártida, para ir ao espaço, necessariamente precisa ser da maçonaria, precisa ser membro da Royal Society, assim como o céu da Qantas, né, que faz o voo lá Santiago-Sydney. Então na realidade, gente, faz aquele voo naquele tempo porque o avião anda em uma maior velocidade e aproveita as jet streams polares poderosas, né? Isso a gente já sabe, isso aí não vou. A questão é 3 anos para circunnavegar na parte que deveria ser bem pequena na bola. Isso está mal contado. Inclusive, gente, então essas viagens de circunnavegação, tanto de Fernão de Magalhães, tanto de James Cook, em 3 anos, para circunnavegar o que seria esse espaço pequeno aqui, isso prova completamente que a Terra não é isso aqui. Que eles demoraram 3 anos porque a Terra é a parte do trópico em que eles utilizaram para circunnavegar é muito maior do que, por exemplo, a linha do Equador, do que, por exemplo, o Trópico de Câncer. Então, na realidade, o que ocorre, gente, é que eles nos enganaram durante muito tempo. Então, as viagens de circunnavegação, o tempo que elas levaram, tá? Para você ter uma ideia, isso prova uma terra plana. Para você ter uma ideia, Pedro Álvares Cabral, ele saiu de Portugal e passou aqui pela América do Sul. Saiu de Portugal em 13 de março, em 24 de abril, um mês e pouco depois, ele já estava aqui na América do Sul. Ele já estava aportando em Porto Seguro. Então isso prova, gente,
no local onde deveria ser muito maior a Terra aqui, ó. Ele passou pelo meio aqui, ó. A parte onde James Cook e Fernão de Magalhães circunnavegaram, gente, deveria ser muito pequena. E como levar 3 anos para fazer isso? Tem algo muito estranho nessa história. Essa é a verdade. Então é muito simples. É porque a Terra não é um globo. A Terra é um disco. E por conta desse disco, na parte onde eles circunnavegaram ali no Trópico de Capricórnio, abaixo do Trópico de Capricórnio, é muito maior do que eles nos dizem. Por isso eles levaram 3 anos para realizar essa viagem. Tanto Fernão de Magalhães quanto James Cook. E eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, gente, em que muitos capitães que navegaram aí essas áreas do trópico, abaixo do Trópico de Capricórnio, eles determinam milhas, determinam longitudes muito maiores do que são apresentadas no globo. Eu vou deixar um vídeo aqui do canal World Story Oficial, tá? É um canal americano que fala de terra plana. E lá, esse vídeo é muito interessante porque ele dá vários navegadores, dão distâncias, milhas, aqui na parte de baixo, aqui no caso, da parte de fora, no Trópico de Capricórnio, ele nos dá milhas completamente fora da realidade do globo. Isso ditas por pessoas que navegaram ali naquelas áreas, distâncias, por exemplo, entre África e Austrália, que navegadores deram e que não batem com o modelo do globo de maneira nenhuma. Outra questão que isso também explica o porquê do desgraça Tyson querer transformar a Terra numa pera. São essas incongruências de distâncias, tanto de milhas como de longitudes, no Trópico de Capricórnio, abaixo do Trópico de Capricórnio, que não condizem com o globo, que forçou o desgraça Tyson a transformar a Terra numa pera, porque ele queria fazer o quê? Ele queria colocar o Trópico de Capricórnio maior, né, do que a linha do Equador e consequentemente diminuindo em relação ao Trópico de Câncer. Foi por causa de perguntas que fizeram para ele em relação a essas longitudes e essas distâncias em milhas que está para baixo. Por isso ele foi bem claro, não foi de pera asiática que ele falava. Ele disse: a Terra é uma oblata, mais ou menos mais larguinha embaixo e mais fina em cima, mais ou menos como uma pera. Justamente o que ele queria era justificar essas incongruências no modelo do globo. Por isso ele quis transformar a Terra numa pera, né? Porque é mais larguinha embaixo e vai afinando conforme vai subindo. Então, justamente pelo fato das distâncias no Trópico de Capricórnio serem muito maiores do que no Trópico de Câncer, por exemplo, assim, de forma muito veemente, muito grande. Então os navegadores que navegam essas regiões, tanto abaixo do Trópico do Capricórnio como no Trópico de Câncer, eles percebem essas diferenças grotescas e que não pode a Terra ser aquela bolinha azul que a NASA nos apresenta aí nas suas supostas imagens que são compiladas com Photoshop. Então o que o Tyson quis fazer era dar uma justificativa para essas discrepâncias de distâncias e que a gente pode finalmente representar com as viagens, por exemplo, de circunnavegação de Fernão de Magalhães e de James Cook, que levaram 3 anos para fazer esse caminho ali abaixo do Trópico de Capricórnio. Porque por mais que na parte que ele passa por cima da Austrália, mas isso não invalida os 3 anos que cada um perdeu para realizar essas viagens. Isso só comprova que ali a Terra é plana, o Trópico de Câncer é menor e sucessivamente assim vai aumentando até o Trópico de Capricórnio e abaixo dele muito maior. Por isso levaram 3 anos para fazer a circunnavegação. Então, se fosse num globo, gente, isso seria feito de maneira muito mais rápida. Então é isso, gente. As viagens de circunnavegação, tanto de James Cook como do Fernão de Magalhães, comprovam que a Terra é plana. Então é isso, gente. Um abraço. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Tamo junto.